O segredo do Bosque Negro. No coração do Brasil, próxima à cidade de Irupi, havia um bosque que os moradores chamavam de Bosque Negro. Diziam que quem entrava no bosque nunca mais voltava o mesmo, mas ninguém sabia ao certo o que acontecia lá dentro. E poucas eram as pessoas que se arriscavam a descobrir. Clara e Lucas, jovens aventureiros, decidiram explorar o bosque numa tarde nublada, e como Lucas estava interessado em Clara, parecia uma ótima oportunidade de tentar a sorte com ela. A neblina era densa, e os raios de sol mau atravessavam as copas das árvores altas e antigas. O ambiente era silencioso demais, como se o próprio tempo tivesse parado. Enquanto caminhavam e se adentravam cada vez mais no bosque, encontraram uma velha cabana coberta de musgo. Com muito receio e medo, mas envolvidos pela curiosidade, decidiram entrar para explorar a casa. A cabana estava cheia de objetos antigos e empoeirados, com móveis quebrados, cheios de teia de aranha e baratas. Entre eles, havia um diário que chamou a atenção de Clara. E como já estava muito escuro na casa e escurecendo rapidamente lá fora, decidiram levar o diário para casa e explorá-lo com mais calma. Em casa, Clara começou a ler o diário, que descrevia a vida de uma família que havia morado ali há muitos anos. Os primeiros relatos eram normais, descrevendo a vida diária na cabana. Clara e Lucas se interessaram pela história e decidiram voltar ao bosque nos dias seguintes para explorar mais a fundo o local. Mas Lucas já não estava tão à vontade de voltar naquele lugar, mas por incentivo de Clara ele foi. Durante as visitas subsequentes, pequenos eventos estranhos começaram a acontecer. No início, eram apenas sensações estranhas, como um frio súbito ou a sensação de estarem sendo observados. Lucas, já bem assustado e morrendo de medo, se fez de cético para demonstrar que era corajoso, e disse que tudo era apenas fruto da imaginação. Conforme Clara lia mais do diário, surgiam menções sutis a eventos inexplicáveis, que não faziam muito sentido, como objetos que se moviam sozinhos e sombras vistas de relance. Tentaram ignorar, mas pequenos ruídos começaram a perturbá-los. Um leve rangido, como se alguém estivesse pisando em folhas secas do lado de fora. Assustados, eles olharam pela janela borrada, mas não havia ninguém lá. Então partiram da casa, pois as coisas estavam ficando bem estranhas no lugar. Numa tarde, sozinha Clara decidiu explorar mais a fundo o bosque ao redor da cabana. Encontrou símbolos antigos esculpidos em árvores e pedras, sugerindo que o lugar tinha um significado oculto. Aos poucos, ela percebeu que o bosque parecia ter uma vida própria, como se ela estivesse presa em um labirinto vivo. A tensão estava aumentando lentamente, e Clara acabou encontrando menções mais explícitas a fenômenos inexplicáveis no diário. A família descrevia uma presença que parecia observar-lhes, mas que nunca se mostrava completamente. Lucas começou a ter pesadelos e Clara sentiu que a presença no bosque se tornava mais intensa. Finalmente, Clara encontrou a última entrada no diário, a descrição detalhada de um ritual sombrio realizado no bosque, que teria aprisionado espíritos vingativos. Compreendendo finalmente o perigo que estava correndo, decidiu sair do bosque imediatamente. No entanto, ao tentar escapar, percebeu que estava presa. O bosque, como uma entidade viva, parecia não querer deixá-la sair. A tensão atingiu seu ápice quando começaram a aparecer sussurros, baixos e quase indistinguíveis, aumentando gradualmente até se tornarem gritos de agonia. Finalmente, Clara encontrou a saída, mas não sem antes enfrentar a presença sombria que assombrava o bosque. Rostos sombrios apareciam na escuridão e as árvores pareciam estreitar a saída de Clara, que com muito sufoco conseguiu sair desesperada. Quando voltou à cidade, Clara estava mudada. O segredo do Bosque Negro a marcou para sempre, deixando uma cicatriz invisível, mas profunda. As pessoas da cidade notaram a mudança radical de Clara, e Clara nunca revelou a ninguém a verdade sobre o que aconteceu naquele bosque. Espero que tenham gostado da história. Deixem seu like, se inscreva no canal e aproveita para conhecer outras histórias aqui no canal. Um forte abraço e tchau!